galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje tem muita coisa pra gente comentar, ainda que só tenhamos dois tópicos de um único tema. Gente, o Brasil parou para acompanhar as confusões que envolvem Elon Musk, a possível suspensão do Twitter, talvez ocorra aí nas próximas horas, e o congelamento de recursos da Starlink, outra empresa do Elon Musk, que ele não é o dono. E isso é uma coisa importante, porque ele é apenas um acionista e sequer é o acionista majoritário. Tem gente até falando do Lehman, que o Lehman talvez devesse ficar preocupado com o que está acontecendo. Você deve estar se perguntando o que é que o Lehman tem a ver com Elon Musk. Obviamente, a gente vai comentar sobre isso, tentar trazer toda a linha do tempo, tentar entender o que está acontecendo, as ponderações, as críticas que estão sendo feitas, quem entrou em campo para passar aquele pano e falar que tá tudo certo, é isso aí mesmo, tem que vir com tudo, desce a bolacha mesmo que Elon Musk merece, suspende aí o Twitter do Brasil. Vamos falar sobre o Twitter, a importância, algumas coisinhas, vamos falar sobre as notas de bastidores que já saíram, como é que tá o clima, né, na corte mais poderosa desse país. Enfim, tem muita coisa, algumas percepções do mercado, algumas análises da imprensa pela imprensa, vocês vão entender já o que é isso, informação interessante. E aí na segunda parte tem mais algumas coisas, só que são algumas críticas em relação a questões mais ideológicas, questões que envolvem liberdade de expressão. O ministro Marco Aurélio Mello andou falando algumas coisas, é isso supremo. Ontem um advogado constitucionalista foi na CNN e ele recebeu uma pergunta muito interessante aí do Caio Junqueira, quero comentar com vocês, falar mais alguma coisa. Enfim, depois dessa longuíssima introdução, vamos começar com esta nota. Por que com essa nota? Porque essa daqui foi a primeira nota do dia. E isso daqui deveria estar no radar de vocês. Sempre digo, preste atenção em tudo. O veículo que saiu, quem é o jornalista, o horário, o que está na matéria, manchete, subtítulo, vá vendo. Quem acompanhou o debate ontem percebeu que o carro do briefing do amor, defendendo tudo que está acontecendo, que é justo, que Elon Musk, né, é a maior ameaça à democracia, ao Estado democrático no Brasil, foi a Globo News. Foi a Globo News. A Globo News é o grande bastião da defesa da democracia brasileira contra o Elon Musk. E quem é que dá o furo do bloqueio de recursos da Starlink? Quem é? O Valdo Cruz, que trabalha onde? Na Globo News. Olha que coincidência, rapaz. A Globo News que dá o furo é a mesma Globo News que faz a defesa de tudo que está acontecendo. Mas está ali. Na falta de representantes da Rede X no Brasil, o Supremo bloqueia recursos financeiros da Starlink de Elon Musk. É uma matéria que eu acho que falta várias informações. A gente já vai comentar sobre isso já mesmo. Só diz que, na forma de representante legal do X, o ministro bloqueou contas da empresa Starlink Holding, que também pertence ao bilionário Elon Musk. Mas a coisa não é bem assim, Valdo Cruz. A coisa não é bem assim. Pode até ser que seja classificado como desinformação. Porque essa informação tá tão pela metade, que é metade da metade, que o cara não entende nada. Essa aqui é a postagem original, em inglês, da Starlink, né? Conta empresa, conta oficial, selo dourado. Essa é a original. Aqui é a tradução do Google, direto. Só botei para traduzir e me deu aqui essas palavras. No início desta semana, recebemos uma ordem do ministro Supremo que congela as finanças da Starlink e impede a Starlink de realizar transações financeiras naquele país. Esta ordem é baseada em uma determinação infundada de que a Starlink deve ser responsável pelas multas cobradas inconstitucionalmente contra o Twitter. Ela foi emitida em segredo e sem dar à Starlink qualquer um dos devidos processos legais garantidos pela Constituição do Brasil. Pretendemos abordar o assunto legalmente. Hoje, a Starlink está conectando mais de 250 mil de clientes no Brasil, da Amazônia ao Rio de Janeiro, incluindo pequenas empresas, escolas, socorristas, entre muitos outros. Estamos orgulhosos do impacto que a Starlink está causando em comunidades por todo o país e a equipe da Starlink está fazendo todo o possível para garantir que seu serviço não seja interrompido. Vocês vão ver que a gente vai falar sobre algumas matérias que estão falando sobre a questão do devido processo legal. E não vai ser nenhum direitista, bolsonarista que está falando sobre isso. Vocês vão entender. E essa questão de bloquear o Starlink por conta do Twitter. Mas vamos lá. Ele está falando da importância da Starlink, de ajudar, né,
pessoas do Amazonas ao Rio, diversos grupos diferentes. E o Estadão confirmou isso ao longo do dia de ontem. Decisão do ministro contra Starlink afeta a empresa com 215 mil clientes, incluindo as Forças Armadas. Não é pouca coisa. Representante de empresa de satélite vê risco de apagão de internet de Elon Musk como consequência de bloqueio de contas determinados pelo ministro. Isso aqui é sério. No início até achei que era um cara mais à direita, que fala, o cara de direita aí que tá falando, botando assim uma pressão, pra dizer, não bloqueia aí não, porque se bloquear vai dar ruim, né? Tentando fazer pressão. Mas o cara realmente tem um ponto. Até porque o cara é da área, ele sabe do que ele tá falando. Mas veja só, né? A decisão do ministro afeta a principal empresa de internet via satélite no Brasil, com a base de 215 mil clientes, incluindo as Forças Armadas e escolas públicas. Aí o Estadão foi falar com esse cara, que é o presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Telecomunicações por Satélites, o Sindichat, o Fábio Alencar. E ele avalia que um bloqueio de contas bancárias prolongado, se for um bloqueio prolongado, esse bloqueio pode impactar os serviços da Starlink no Brasil, porque não é só o bloqueio de recursos. Você parar para ver, ele fala responsável pelas multas, tá? Ele não colocou aqui, deixa eu ver se está na do Valdo Cruz. Bloqueou as contas. Porque aqui não foi só o bloqueio dos recursos financeiros, inclusive de realização de operações. Não é só o bloqueio de bens, como o bloqueio de operações. Isso está em outra matéria lá na frente. E qual é o ponto dele? Eu diria que, por enquanto, não afeta, mas pode afetar, se for um pouco prolongado. Se as contas continuarem bloqueadas, elas perderão a condição de receber e efetuar pagamentos. Isso afetaria a operação em geral, pois os fornecedores poderiam parar de prestar os serviços contratados, como a própria operação dos gateways. Gateways são estruturas físicas com a tecnologia necessária para que usuários naveguem com a internet dos satélites. Segundo Alencar, a Starlink tem mais de 10 gateways no país. Estes gateways devem estar instalados em localidades alugadas pela Starlink. Se eles não pagarem o aluguel, a luz ou o pessoal de manutenção, por exemplo, o sistema para. O Elon Musk falou, cara, a gente vai continuar aqui disponibilizando serviço, não precisa pagar nada, de graça e tudo mais. Mas e aí? Ele vai... E os fornecedores dele? Será que o pessoal vai falar, não, estamos aqui em prol da caridade. O índiozinho do Amazonas, olha, eu vou trabalhar de graça para você, Elon Musk. Entendo aí que essa decisão prejudica as pessoas e nós aqui também vamos dar nossa parcela de contribuição. Será que isso vai rolar? Vamos continuar. Sobre essa questão de apoiar diversos grupos diferentes, né, de diversas pessoas, Andresa Matais, a do UOL, que era do Estadão, defesa defende manutenção de contrato com Starlink de Elon Musk. Defesa aqui é o Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa informou ao Congresso que o rompimento do contrato com a Starlink do empresário Elon Musk poderá acarretar prejuízo para emprego estratégico de tropas especializadas. Você pode deixar a segurança nacional relativamente em risco. Veja só como são as coisas. O tipo de decisão foi tomada ontem. Só que aí tem um ponto que é ainda mais crucial, que é o que o Valdo Cruz não contou. E que boa parte da imprensa, ao relatar sobre isso, talvez toda a imprensa, eu não consegui achar uma nota no Brasil dos grandes veículos, dos grandes portais de comunicação abordando este assunto, é que o Elon Musk, ele não é dono, ele é acionista. O SpaceX, que é da Starlink, e o X, que é o Twitter, são duas empresas completamente diferentes, com acionistas diferentes. A constituição societária totalmente diferente. Eu possuo cerca de 40% da SpaceX. Então essa ação absolutamente legal do ditador pune indevidamente outros acionistas e o povo do Brasil. A briga está crescendo no ponto que está trazendo várias pessoas para o meio da confusão. E teve algumas pessoas falando de quem seriam, né, os supostos sócios e pessoas que têm aí ações das empresas do Elon Musk. Confusão garantida. Aí, pegando desse pressuposto, que só 40%, pressuposto não, né? Esse é um fato, só 40% é do Elon Musk, cerca de 40%. Vamos aqui primeiro dar uma olhada. Essa matéria da Raquel Landim.
Veja a preocupação da militante. Ministro morde isca de Elon Musk ao ameaçar tirar o Twitter do ar tão perto da eleição. Essa é a preocupação dela. Essa é a avaliação de políticos da esquerda, da direita, fontes do governo federal e também de especialistas ouvidos pela coluna. O Brasil é um mercado relevante para a plataforma, mas está longe de ser a principal fonte de receita. Nesse cenário, alguns milhões, a mais ou a menos, não parecem fazer diferença para o bilionário. É daí que vem a avaliação de que o ministro mordeu a isca. Talvez os executivos do X se preocupem com a imagem que o banimento da rede no Brasil vai passar para os reguladores americanos e europeus, já que por aqui estamos numa democracia. A democracia é pujante e acachapante, né, Raquel? É uma democracia banir o Twitter, tá bom. Mas até essas comparações entre países vão ser utilizadas pela direita, pois o Brasil não estará em boa companhia. Os países que já baniram o Twitter, como nada, o País Vermelho, Mianmar, Rússia, Irã, Coreia do Norte e o Brasil, né? A decisão do ministro também é polêmica, porque prejudica não só a empresa, mas todos os usuários da plataforma. A interrupção dos serviços do X atrapalha o funcionamento de pequenos negócios, campanhas de marketing e, principalmente, interrompe o importante meio de comunicação para uma fatia dos brasileiros. Esse último é o ponto mais importante de todos. YouTube é uma rede muito bacana. Inclusive, eu estou aqui todo santo dia. Eu acho que você poder fazer um vídeo, você explicar, você trazer vários conteúdos, isso é importante. Só que a troca de informação entre duas pessoas e conseguir assim, algumas informações rápidas, né, não tem igual ao Twitter. A treta tá sempre lá. E de lá sai para outras redes. Aí você se aprofunda, né? Lá você vai tendo... Se usar ao longo do dia, você não vai saber de tudo, mas você vai saber um pouquinho de cada coisa. E aí depois você se aprofunda uma coisa aqui, uma coisa colar, né? Eu não fico só no Twitter, tá aí nos jornais todo santo dia, tá vendo várias coisas. Acaba chegando conteúdo de outras redes também, mas não tem pra onde correr, gente. O debate público ocorre no Twitter. Em caso do Twitter desaparecendo, o debate público brasileiro, ele irá mudar. Vai mudar. Ele não vai mais funcionar da mesma forma. Nenhuma outra rede entrega o conteúdo da mesma forma. De alguém falar uma coisa, a pessoa dá um RT, cai na tua timeline, né, no teu feed de notícias que tu vê, o cara pega, comenta, joga, a coisa vai girando numa velocidade, num fluxo sem igual. A troca de informação, ela é muito grande. A forma como ele foi concebido. Não tem como você reproduzir isso. Em vídeo você tá vendo a opinião de uma pessoa, depois a opinião de outra pessoa. Ainda que a pessoa que você esteja assistindo, tipo eu, lhe mostre, né, o que está acontecendo. A opinião de várias pessoas, especialistas, jornalistas. Igual o Twitter não tem. É uma ferramenta crucial para o debate público. Você está basicamente restringindo o debate público brasileiro. O Twitter é a principal ferramenta de debate entre pessoas em todos os países ao redor do mundo. Mas assim, de disparado. De disparado. Mas querem mania, né? Porque não tem uma representante legal no Brasil. Minha Nossa Senhora. Ai, tô triste, sabe? Vou ser honesto pra vocês. Eu fiquei triste, assim. Falei, cara, o Twitter é bom demais. Eu vou poder continuar utilizando, porque eu não tô no Brasil. Mas, pra ler quem? Quem que vai estar lá? O pessoal tá falando, vou baixar a VPN. E se tiver proibição de acessar com VPN? Não tem como pegar 200 milhões de brasileiros. Mas... pega aí os perfis grandes que falarem, vai lá e pega. E os perfis pequenos, pega ali uns 2, 3 para Cristo, para dar o exemplo. Nessa brincadeira aí, você fica fazendo isso daí por uns 3, 4 meses, todo mundo desiste de usar. É uma situação lastimável. Do ponto de vista político, é uma bomba para o campo progressista às vésperas das eleições municipais e um presente para a direita. Se o ministro efetivamente cumprir a ameaça, a extrema-direita ganha um megafone para gritar censura em todas as demais plataformas. Candidatos como Pablo Marçal, que já está empatado na liderança com políticos tradicionais na corrida para a Prefeitura de São Paulo, tendem a ganhar ainda mais fôlego nas disputas.
Políticos de esquerda, ouvidos pela coluna sob a condição de anonimato, dizem que o Supremo está enclausurado e perdeu a conexão com os desafios reais do país e as mediações que isso exige. Agora a situação fica na dependência de um certo bom senso do Musk em preservar suas operações no Brasil, só que ele não é exatamente conhecido por ter bom senso. Eu fiquei surpreso com essa informação da Raquel Landim, né? Políticos de esquerda falam, cara, os caras se perderam, a galera perdeu a mão. Mas vamos voltar para falar da questão dos 40%. Do Elon Musk não ser o dono completo. Esse rapaz aqui, lindo rapaz, né? Aquela foto profissional, André Roman, ele é o CEO da Atlas Intel. Aquele instituto de pesquisa que o Lula adora. Então, um cara acima de qualquer suspeitas, né? É chefe de um grupo respeitado pela esquerda. Aí ele compartilha ali a nota da CNN que fala assim, ó, punição de empresas da mesma propriedade por irregularidades é comum no Brasil. É muito comum, diz o especialista. Não, é muito comum acontecer isso. Já é não, né? Será que já é? Será? Tem que botar o será. É uma pergunta. Será que isso aqui já não é imprensa? Tentando passar um pano? Aí, André Roman, o lulista, apenas falta o detalhe crucial. As empresas, neste caso, o X, né, que é o Twitter e Starlink, não têm os mesmos acionistas e, portanto, não são da mesma propriedade. Que tal bloquear as contas da Ambev para pagar a fraude das Americanas? Porque daqui, ó, punição de empresas da mesma propriedade. Nesse caso, não são. Olha a decisão que foi tomada no Brasil. Quem vai comentar com isso, com muito mais propriedade, é o jornal oficial da Faria Lima, o Brasil Journal. Ministro vai atrás da Starlink para punir Musk. As consequências são preocupantes. A queda de braço entre o ministro Elon Musk se aprofundou nesta quinta-feira, transbordando para outra empresa investida de Musk e atraindo uma atenção negativa para o Brasil, com mais questionamentos sobre a segurança jurídica do país. A gente também vai falar sobre isso. Aparentemente usando como base o conceito de grupo econômico, o ministro determinou o congelamento de todas as contas da Starlink no Brasil, além de proibir a companhia de realizar transações financeiras. Aí você entende o que o cara lá do sindicato estava falando. Cara, se esse bloqueio for prolongado, não vai conseguir pagar o aluguel, os gateways, a manutenção. Vai dar ruim, vai ficar sem internet. E não são 215 mil pessoas, são 215 mil antenas. Tem antena que é uma escola inteira. A gente vai prejudicar as criancinhas? Vai prejudicar as Forças Armadas como um todo? Colocar o Brasil numa insegurança? Enfim, né? A Starlink tem Musk como seu principal acionista, mas, para além disso, não tem nenhuma conexão direta com o Twitter, sendo uma empresa completamente apartada. A decisão do ministro parte da escalada de seu embate com Musk e essa decisão está preocupando o meio empresarial e jurídico, onde a leitura comum é que ele já passou do ponto. Isso é um exagero, uma coisa fora de proporção, uma coisa de delegado persecutória. O sócio de um grande escritório brasileiro disse ao Brasil Journal. E ninguém quer falar o nome, né? Ninguém quer colocar o nome na matéria, sempre sob anonimato. Segundo advogados ouvidos pelo Brasil Journal, o artigo 1052 do Código Civil estabelece o conceito de autonomia patrimonial, determina que quem responde pelas dívidas de uma sociedade limitada são os bens da sociedade. Se os bens da sociedade não forem suficientes, os bens dos sócios, eventualmente, podem ser afetados, mas isso só pode acontecer em 3 hipóteses. A primeira hipótese, quando não consegue distinguir os bens do sócio e da sociedade. 2. Quando existe uma confusão do patrimônio. 3. Ou quando a sociedade é usada de forma fraudulenta. Mas para averiguar a existência dessas situações, o que permitiria a desconsideração da personalidade jurídica, é preciso... O que foi dito lá atrás no tweet oficial da Starlink?
não teve o devido processo legal, a gente não pôde se defender, não teve aquilo. Foi o que eles falaram, não sei se é verdade. Sei que tem várias decisões de sigilo. Mas para você poder fazer isso, né, é preciso se instaurar um processo com o acusado tendo o direito de defesa. Disse o advogado. Olha o tamanho da confusão que a gente está envolvido. A Starlink, neste momento, está sendo privada de seus bens sem que tenha havido o devido processo legal, que seria a instauração do procedimento para desconsideração da personalidade jurídica. E esse procedimento, descrito nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, existe justamente para evitar a arbitrariedade do juiz e do tribunal ao determinar se aquele é mesmo um caso de desconsideração da personalidade jurídica. Mas acima de potenciais violações do Código Civil, há também uma questão constitucional. O artigo 5º, inciso 54 da Carta Magna, garante que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Nesse caso, a necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. Aspas, se esse tipo de decisão começar a acontecer de forma generalizada, a gente vai passar a ter um problema muito sério na administração das empresas no Brasil, disse outro advogado. Seria a mesma coisa de ir atrás dos bens da Ambev para pagar as dívidas da Americanas. Talvez os deputados, né? O deputado devia fazer isso, né? Protocolo, não sei se tem como fazer isso também, né? Protocolo aí. Aí, com base nessa decisão aqui, requeremos confisco de bens da Ambev para pagar a dívida da Americanas. Ia ser lindo. Eita, que a viola ia cantar no Brasil. Aí você vê, né? O jornal oficial da Faria Lima tá preocupado, o meio empresarial, o meio jurídico, né? Preocupado, inclusive, com a insegurança jurídica. Aí vem o homem mais rico do mundo e abre a boca para falar que o Brasil não é seguro para estrangeiro investir. Eu acho que esse é o tipo de comentário que não é muito bom, mas já aconteceu. Ele respondeu uma mensagem no X, na qual disse ser correto afirmar que o Brasil agora é ditadura e que o país não é mais seguro para investimentos estrangeiros. Olha o tamanho da confusão. Olha o tamanho da confusão. Aí eu quis começar o vídeo para mostrar o tamanho da confusão. Porque agora que você tem assim, uma ideia do que está acontecendo, como é complexo, você vê o que advogados estão comentando, você vê os caras atrás, não é só um argumento lacrador. Ai, o discurso de ódio. Porque aí vai criando teoria da conspiração. Não, os caras falam, bicho. Você olha aqui o Código Civil, né? O Código de Processo Civil, PPP, isso, aquilo, outro, pô, acionista, tem que ter aqui uma diferenciação, uma coisa, outra. Você vê que vai fazer as ponderações. Poxa, a empresa acaba por ajudar aí mais de 215 mil pontos de acesso ao dólar do Brasil. É importante até para o próprio Ministério da Defesa. Aí vem mostrando que, tem que fazer algumas ponderações. A gente abriu o vídeo com a matéria que contou para o Brasil que deu furo do Valdo Cruz. E eu já tinha dito, né? Vocês devem ter acompanhado. Quem entrou em campo para defender o ocorrido? A Globo News. Vamos ouvir esses gênios da comunicação. Os profissionais do jornalismo. Cadê? Pronto. Conflito entre Alexandre de Moraes e Elon Musk, que pode ter consequências inéditas, sem precedentes, por exemplo, o cancelamento do funcionamento da rede, uma medida radical e drástica, não sei se vai por aí, mas se acontecer, é algo que terá repercussão internacional e acho que o mundo precisa encarar de frente os problemas decorrentes do que eu falei aqui. Está muito livre, leve e solto. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. E rede tóxica não pode ser lucrativa nesse nível, pela toxicidade que tem. E outra coisa, você toca num ponto importante, que é esse do algoritmo. Não só ele te sugere pessoas ou, enfim, postagens, conteúdo que você não quer lidar, com os quais você não quer lidar, como, Trigueiro, eu fico pensando isso, os ataques, porque assim,
todo mundo está sujeito à crítica se você trabalha com o público. Isso é uma coisa. O que acontece na rede social não tem nada a ver com crítica. É ataque, é agressão, até abaixo da linha da cintura. Eu fico pensando se essas pessoas teriam coragem de reproduzir esse tipo de comportamento, de comentário, se encontrasse com você em público. Isso não acontece. Então, assim, eles usam também essa rede social tóxica, essa turma radical, como escudo, porque são covardes, né? Essa é a minha opinião. São covardes que se escondem atrás ali de 140 caracteres, não sei mais quantos são, mas para atacar as pessoas. Que coisa, do que a gente está falando? Então, o ministro Moraes fala o tempo todo, não é terra sem lei, não é terra de ninguém. Eu concordo com isso. Só que, repito aqui, a narrativa que pode ser que seja criada a partir do que acontecer dessa briga aí, duelo de gigantes, pode ser que seja uma extensão, sim, uma prorrogação do que eles fazem o tempo todo. Olha lá, estão tentando censurar, olha lá, estão tentando proibir o conteúdo. Eu acho um debate que tem que ser feito com muita transparência, com muita comunicação bem feita, para chegar a mensagem exatamente como foi a decisão. Tem que traduzir, sabe tecla SAP? Senão fica essa coisa, cada um diz uma coisa e até você conseguir corrigir a rota disso, já são outros 500. Tem que traduzir, né? Será que a Globo fez questão de traduzir a primeira decisão do dia, que o Valdo Cruz deu pela metade sobre a própria Starlink? Aqui tá falando do Twitter. Esse é o jornalismo profissional. Crítica pra eles, a possível, é como o Samuel Puncher fez ontem. O Sam Puncher, né? Aquele cara que recorta vídeo pro Metrópolis. Ele botou, tem alguns colegas que confundem jornalismo com assessoria de comunicação. Aí eu deixei um comentário e falei, Sam, cita a Globo pelo nome, irmão. Cita a Globo. Não, se você soubesse, tem pessoas na Globo que pensam como eu, etc. Eu falei, então, qualquer generalização é burra. Aí eu respondi assim, eu falei, então, campeão, não é pra generalizar. É pra você ser o mais específico. O específico ao extremo. Cite o nome. Fala aqui, ó, essa pessoa fez isso. Não faz. Aí vem, não, porque o algoritmo coloca coisa que você não quer lidar. Exato, o lixo da Globo. Quem quer ver a notícia da Globo? Quando eu quero ver, eu clico, me preparo, né, de abrir o site da Globo. Mas na timeline do Twitter, eu não quero ver. E aparece. A quantidade de postagem, como essa daqui, ó. Vou até mostrar logo. Como essa daqui, eu não queria ver, apareceu na minha timeline. Ministro, eu autorizo. Internautas apoiam suspensão do Twitter, né? Do X, né? Um antigo Twitter no Brasil. Eu tinha colocado isso aqui. Vou dar play no áudio que vocês vão entender. O perfil chamado Patriota voltou. Fala assim, ó. Não tem preço ver o Jornal Nacional mostrando os posts que o Elon Musk fez sobre o ministro. E aí foram posts muito pesados. Eu não faria mais de jeito nenhum. Horas depois, Elon Musk reagiu. Ele publicou uma imagem feita por inteligência artificial para ridicularizar o ministro Alexandre de Moraes. No entender do STF, essa resposta ao ministro aos 56 minutos da madrugada de hoje significou que Musk oficialmente deu ciência à intimação. Ao longo desta quinta-feira, Musk citou o ministro em outras postagens críticas, algo que ele tem feito há meses. No dia 6 de abril, Musk usou a rede social X contra o ministro e ameaçou não cumprir mais suas ordens judiciais. Depois disso, Moraes incluiu o bilionário como investigado no inquérito das milícias digitais, do qual é relator. Musk chegou a chamar Moraes de ditador, disse que ele violou a Constituição brasileira e promoveu a censura. No auge dessa tensão, no dia 17 de agosto, Musk anunciou o fechamento do escritório do X no Brasil e a demissão de cerca de 40 funcionários. Sem qualquer resposta sobre o bloqueio dos perfis e diante da falta de um responsável pela plataforma... Que loucura tá o Brasil, viu, velho? Que loucura. Mas assim que a Globo narra as coisas. Aí colocou o bilionário no inquérito. Jesus. Tá bom. Mas entre quem é crítico ao que tá acontecendo e quem tá eu autorizo, tem a isentosfera. Olha esse post aqui. Tem umas pessoas no Brasil que eu não consigo compreender. Quer dizer, eu compreendo o que passa.
eu não compreendo como eles não conseguem superar. Sabe, o povo tá muito amargurado, o povo não consegue, não sei se é desculpar os outros ou se é se desculpar a si mesmo. O povo fica assim, numa eterna batalha contra um inimigo imaginário. Você vê, o Chico Graziano, até hoje ele não superou o fato que não conseguiu ser ministro do agro ou do meio ambiente do governo Bolsonaro. O cara é louco por isso até hoje. Entre Elon Musk e o ministro, eu não fico com nenhum. Ambos me parecem com tiranos, aqueles que pensam em mandar no mundo, subjugar todos segundo suas próprias regras. Exagero meu pode ser, mas eu desse jogo do bem contra o mal, prefiro acreditar na liberdade e na democracia. Mas vem cá, Elon Musk tá subjugando, assim, tá tirando a liberdade de alguém, ele tá falando, ele gosta de acreditar na liberdade. Teve alguém que teve sua liberdade tolhida pelo Elon Musk. É a isentosfera, né? A chamada isentosfera. Aí você vê os inteligentinhos, que é tudo de esquerda, né? O Marcelo Taz. O cara comenta, rapaz, o Twitter está acabando e como forma de despedida, aqui está uma foto do melhor programa de humor da história. Ele colocou ali a foto do CQC. Aí o Taz fala, o Twitter foi bastante relevante na construção e consolidação do CQC. Era uma plataforma inovadora, diferente do esgoto tóxico de agora. O Twitter é tóxico desde o dia que foi aberto. Nada mudou. Minha arroba foi criada em 2007. O saldo do aprendizado ainda é positivo. Desejo sinceramente que um dia a empresa se recupere da decadência na qualidade da conversa, visivelmente causada e estimulada pela liderança narcisística atual. Mesmo sabendo o quanto improvável seja essa hipótese, agradeço a experiência e bola pra frente. Aí, a Globo, né? Não, esse e-mail tem que fazer. Você vê ele no Jornal Nacional. Não, quando o Elon Musk respondeu aos 56 mil da madrugada, a corte entendeu que ele viu a intimação. Porque ele fez aquela postagem, ele sentiu. Galvão de Galatino, sentiu demais. Então tá valendo. Não tá valendo, então é justo. Aí, entretanto, porém, todavia, no vídeo de ontem a gente comentou sobre uma nota do Estadão que falava que não era muito normal esse tipo de intimação, né? Intimação pela rede social, falava de entendimento do STJ, pipipi. A gente já vai falar sobre isso, quero relembrar essa nota. E ontem, logo pela manhã cedo, o procurador Vladimir Aras, cooperação internacional. Os atos de comunicação processual a serem realizados no exterior devem seguir o caminho adequado, conforme o CPP e os tratados aplicáveis. Pessoas residentes no exterior devem ser citadas ou intimadas por rogatória ou por auxílio direto. Então tem os caminhos, né, os caminhos que, segundo Vladimir Aras, deveriam ser tomados. Não uma intimação via rede social. Aí, ali em cima está a matéria de ontem. O mesmo jornal que publicou a matéria de ontem é o jornal que publicou a matéria abaixo. Quando começou o caso do Verdivaldo, logo no início do caso Verdivaldo, eu falei para você o seguinte: estou esperando como será o pronunciamento de algumas figuras. Eu falei, tem 2 na Folha que eu quero esperar para ver a opinião. Aí, tem 3 que comenta judiciário, mas um não contava, que é o Thiago Amparo. Aí eu falei, tem esse aqui, tem aquilo outro, quero ver se vai ser uma coisa no Conjur, no Migalhas, são sites especializados. Quando eu falar do Estadão, eu falar, quero ver o que vai ser na coluna do Fausto Macedo. Fausto Macedo é 300% establishment. Devia ser Fausto Establishment mais Macedo. Quando saiu aquela nota de ontem, que a gente comentou no vídeo ontem no Estadão, intimação do ministro Elon Musk via X é atípica e ilegal, avaliam juristas. É uma nota que está criticando o que ocorreu. Essa nota, ela sai onde? Na coluna de política. Na coluna de política. Mas o homem que cobre o judiciário, né? Ele é o Lauro Jardim do mundo jurídico. Ministro contornou lentidão da cooperação internacional ao citar o Twitter pelas redes do Supremo, diz professor. Você entende como é que funciona a imprensa? Quando você quer saber a opinião da ONU, você vai onde? Na coluna do Jamil Chad. Quando você quer saber as ordens da Faria Lima, você vai onde? Na coluna do Lauro Jardim. Quando você quer saber o que o Prerrogativas pensa, você pode ir lá na coluna da Mônica Bergamo, que quase certeza ela vai dar alguma nota. Sempre positiva. Sabe?
Quando você quer ver um jornalista que só fala bem do mercado financeiro, você vai na Veja. Você vai na Veja. Até tem lá os patrocínios, assim, dos bancos. Nossa, é banda de banco para todo lado, também lá do Rubens Ometo, da Cosan. Por isso que eu digo, entenda quem são os jornalistas, entenda de onde veio, entenda como se posicionam os jornais, e aí você começa a ver, pô, essa matéria. Por que será que essa matéria tem sua opinião? Por que será que essa matéria não tem o contraponto? Por que o Fausto Macedo não foi atrás de outros juristas? Porque o próprio Estadão, como vocês podem ver na matéria acima, vê que é uma coisa meio atípica. Tem alguns que me chamaram até de ilegal. Conforme você vai lendo todo santo dia, você vai pegando o traquejo da coisa. Assim, todo dia você vai entendendo. Não é muito difícil. 50 pessoas no máximo, mas no máximo, você tem no máximo 50 jornalistas que determinam o que está sendo debatido no Brasil. As grandes narrativas não passa de 50 pessoas. São as 12 colunas, e essas colunas têm às vezes mais de um jornalista. Tipo, Lauro Jardim, tem ele, tem o João, tem a Naira e tem outra pessoa. Aí tem a Malu Gaspar, que é a Malu, e tem o Rafael Moura que trabalha com ela. Aí tem o Gadelha, que tem o Zu que trabalha com ele. Aí tem o Guilherme Amado, que tem o Eduardo Barreto, tem a Bruna Lima, que trabalha com 50 pessoas, gente. Você vai entender tudo que está acontecendo no Brasil. Ministro consultou colegas antes de intimar Elon Musk e tem apoio para suspender o Twitter. Eu vou ficar muito triste. Eu vou ficar triste mesmo. Assim, de verdade, vou ficar triste. Minha Nossa Senhora. O ministro conversou com ao menos 2 colegas da corte antes de tomar a decisão. Esses ministros consideram correta a intimação, um deles ouvido em caráter reservado pela coluna. Lembrou que nenhuma empresa pode funcionar no Brasil sem representação legal e em desrespeito às leis e à soberania nacional. Esses ministros acreditam que o ministro mais poderoso de todos teria o apoio da maioria do Supremo, caso seja necessário suspender as atividades da rede social no país. A avaliação dos bastidores do tribunal é que a medida deve ser tomada em breve. Essa foi a primeira matéria do dia dos bastidores. Saiu 11h20 da manhã. 12h28, vem a Bela Megali. A maioria do Supremo apoia Moraes, ministro, em novo embate contra Elon Musk. Os ministros já esperavam que ele elevasse o tom do embate com o Twitter, devido ao não cumprimento de decisões judiciais. 3 magistrados ouvidos pela Bela Megali relataram que apoiam a decisão do ministro de suspender a rede social no Brasil caso a empresa não nomeie um representante para atuar no país. A avaliação desses magistrados é que ele, pautar no plenário o tema de suspensão do Twitter por não cumprir a lei brasileira, terá a aprovação da maioria da corte para realizar a medida. Existe, porém, a possibilidade do magistrado decidir o assunto de maneira monocrática. E aí, às 6 da noite, vem a Luísa Martins, lá da CNN, também falou com ministros. Bloqueio não é consenso. Não é consenso. Pode ter maioria, mas, a priori, não é consenso. Apesar do ministro ter apoio de parte da corte, outra ala de ministros está preocupada com as possíveis consequências do possível banimento. Isso significa que, caso o tema seja levado ao plenário do Supremo, como tende a acontecer, o julgamento não deve ter resultado unânime. Antes de tomar a decisão, em que ameaçou bloquear o Twitter, o ministro consultou alguns colegas do Supremo de quem se considera mais próximo e juridicamente alinhado. Contudo, uma ala de ministros, embora reconheça a complexidade do caso, entende que o banimento do Twitter é algo extremo, capaz de gerar um grande desgaste para o tribunal. Fontes da corte também relataram à CNN que o clima dos bastidores da corte é de preocupação geral com a escalada da crise, especialmente às vésperas da eleição. E pensar que 2 dias atrás, a Bela Megali estava publicando uma nota sobre um gestos para acalmar o Brasil, né? Acalmar o Brasil aí, prediação antiga. Rapaz, você queria que acalmar, não tá acalmando nada. E aí, possivelmente, vai suspender, porque o Twitter não vai. Segundo o que a João quer, né? O Twitter não deve indicar novo representante legal, nem responder ao ministro. Essa é a tendência.
A avaliação de interlocutores é que uma nomeação seria, na prática, o equivalente a indicar alguém que poderia ser alvo de eventual mandado de prisão. Quem quer ser preso? Ninguém. Interlocutores do Twitter no Brasil relataram à CNN que a empresa não deve indicar um novo representante legal no país, tampouco respondeu ao mandado de intimação proferido pelo ministro. A avaliação é que uma nomeação seria, na prática, o equivalente a indicar alguém que poderia ser alvo de eventual mandado de prisão. Além do mais, os interlocutores da empresa disseram à CNN que, de fato, a empresa não tem mais um representante legal no país, pois demitiu todos os seus funcionários em agosto, justamente para evitar que eles fossem presos pelo ministro. E aí, para quem tava com dúvida, né? E aí, será que eles realmente vão fechar as portas? Tudo indica que vão fechar no Brasil, né? Quer dizer, eles vão fechar a porta, já fecharam. O serviço vai ser suspenso, né? Eles não vão nomear ninguém. O Twitter fez seu perfil oficial, fez essa postagem no finalzinho já da noite de ontem. A primeira parte dela tá em inglês. Eles mesmos colocaram, essa tradução aqui é deles mesmos. Eles que escreveram esse texto em português. Em breve, esperamos que o ministro ordene o bloqueio do Twitter no Brasil, simplesmente porque não cumprimos suas ordens ilegais para censurar seus opositores políticos. Dentre esses opositores estão um senador devidamente eleito e uma jovem de 16 anos, entre outros. Quando tentamos nos defender no tribunal, o ministro ameaçou prender nossa representante legal no Brasil. Mesmo após sua renúncia, ele congelou todas as suas contas bancárias. Nossas contestações contra suas ações manifestamente ilegais foram rejeitadas ou ignoradas. Os colegas do ministro estão impossibilitados de ir ou não querem enfrentá-lo. Não estamos absolutamente insistindo que outros países tenham as mesmas leis de liberdade de expressão dos Estados Unidos. A questão fundamental em jogo aqui é que o ministro exige que violemos as próprias leis do Brasil, simplesmente não faremos isso. Nos próximos dias publicaremos todas as exigências ilegais do ministro e todos os documentos judiciais relacionados para fins de transparência. Ao contrário de outras plataformas de mídia social e tecnologia, não cumpriremos ordens ilegais em segredo. Aos nossos usuários no Brasil e ao redor do mundo, o Twitter continua comprometido em proteger sua liberdade de expressão. Aqui é a nota do Twitter. Não significa que é verdade o que ele está falando, mas está ali, né? Então, nos próximos dias, teremos mais confusão. É o que está indicando. Possivelmente será banido. Quem diz isso é o Guilherme Amado. Se estuda basicamente só o caminho para ser feito isso. O ministro já tomou a decisão de derrubar o Twitter, mas está analisando como. No momento, ele analisa 4 cenários distintos, só deve oficializar sua decisão na sexta-feira ou durante o final de semana. Vamos a eles. Primeiro caminho é que ele toma uma decisão monocrática, não submeta ao plenário de forma imediata, é considerada a opção mais remota. Segunda opção seria decidir monocraticamente, mas levar a decisão a plenário imediatamente para que ela seja corroborada por seus pares, seja de forma presencial ou virtual. Ele já tem a sinalização de que a maioria dos ministros o acompanhará e votará pela derrubada. Terceiro caminho. Antes de decidir monocraticamente, ele leve o caso a plenário para ser julgado de forma presencial. Dessa maneira, o caso provavelmente será discutido apenas na semana que vem. E o quarto cenário seria levar o tema a julgamento virtual pelo pleno, amanhã, no caso hoje, ou durante o final de semana. Esta é a hipótese considerada mais provável, segundo ministros ouvidos pela coluna. No pano de fundo desses 4 caminhos, está a necessidade do ministro deixar claro, e de certa forma dar uma resposta, tanto a Elon Musk quanto à direita radical, e que a decisão da corte foi da corte e não apenas dele, legitimando-a, e assim enfraquecer o discurso que personaliza nele a atuação do Supremo. Não sei por que o Globo publicou essa nota. Acho que a Malu Gaspar tá meio chateada com o Lula, né? O Rafael que trabalha com ela. Governo Lula acionou o Supremo para barrar serviço da Starlink Terra Indígena. Aí falando, o processo que o ministro aí decidiu congelar as finanças da Starlink e impedir de realizar transações financeiras do Brasil não é o primeiro no tribunal contra a provedora de internet via satélite do bilionário sul-africano. Conforme revelou o blog, a AGU apresentou em abril ao
presidente da corte, o Barroso, relator de uma ação que trata da proteção à terra indígenas, um pedido que atinge diretamente a Starlink e pelo menos outras 7 empresas que prestam esse tipo de serviço na região dos Yanomamis. A AGU queria que Barroso desse uma liminar, mandando as empresas suspenderem o acesso à internet móvel via satélite dentro da terra indígena Yanomami para todos os tipos de equipamentos, com exceção aqueles utilizados por órgãos de Estado. Aqui, primeira parte, foi basicamente, né, ponderações da própria imprensa, especialista, tudo mais. Veja bem, isso aqui, as passadas de pano da Globo. Mas também tiveram críticas mesmo, críticas assim, cara, tá bem ruim. A começar pelo ex-ministro da corte, Marco Aurélio Mello, foi na Band, fez aí 2 falas interessantes, o Vinícius recortou ambas. Essa situação que nós estamos agora colocando, está havendo um abuso do Supremo Tribunal Federal na mão do ministro Marco Aurélio, ou estamos dentro daquilo que prega a nossa Constituição, as nossas leis? Pois é, paga-se um preço por se viver em um Estado democrático de direito é módico. O respeito irrestrito à legislação, principalmente à lei das leis, que é a Constituição Federal. E nos vem da Constituição Federal a liberdade em sentido maior. Essa liberdade é que precisa ser respeitada. E respeitada principalmente pelo guardião da Constituição, guardião maior, já que todos nós somos guardiões da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal. E ele também falou o seguinte: mas daí chegasse a um cerceio, a uma determinação de retirar-se de uma rede social este ou aquele cidadão, é um passo demasiadamente largo e que implica retrocesso. Que essa rede social ou esse personagem esteja divulgando inverdades, como a gente acompanhou em outras oportunidades durante campanhas eleitorais, durante a guerra contra o coronavírus, a Covid-19. Mesmo nessas oportunidades, essas pessoas não devem ser retiradas, elas podem sim ser processadas pelo que estão fazendo? É um ato extremo retirar alguém. Foi o que eu disse. Nós devemos partir para as consequências jurídicas, considerado o figurino constitucional. Nós fizemos certa vez em um instituto que eu presido aqui no Uniceub, que é o Instituto Uniceub de Cidadania, um seminário, e discutimos o problema da veiculação da inverdade. E chegamos a uma conclusão: a inverdade tem que ser combatida pela verdade, jamais se chegando ao cerceio na veiculação, como eu disse, de ideias. Isso é muito ruim. Quem iria, viu? 2024. Assim, óbvio, né? Se você perguntasse 2 anos atrás, todo mundo falaria, né? Todo mundo que acompanhava o debate falaria que hoje estaríamos discutindo esse tipo de coisa se nada mudasse. Se você pega aí o Brasil, gente, de 10 anos atrás, 2014, surreal as coisas, sabe? Ali era um momento que a internet tava crescendo, o pessoal tava aí reclamando da Dilma, indo pra rua, época do Facebook. Cara, olha o que se tornou as coisas. Olha o que começou a rolar de 2019 pra cá. É surreal. Surreal. Ontem eu vi um vídeo do Fernão Lara Mesquita, que é um jornalista aí que tem muito tempo, né? De carreira e de vida também. Tô chamando ele tão velho assim não, mas ele bem, sei lá, é mais velho que meu pai. Meu pai é uma pessoa nova também, minha mãe também, então não entra em consideração. Mas é um cara que não tô falando pra menosprezar não. Tô falando exatamente pra elogiar a pessoa. O Fernão, ele não só é jornalista há muitos anos, como a própria família dele. Eu acho que ele tá do lado bem da família. Não tá ali no núcleo duro dos Mesquita. Ele chefeia o Jornal da Tarde, né? Pode estar ali dentro da redação. E ver o vídeo que ele fez ontem, comentando que todos esses anos de vida dele, ele nunca viu uma situação tão perigosa. Ele tá falando, gente, a gente tá quase aqui pra entrar numa zona de não retorno, bicho. Uma zona de não retorno, que assim, cara, a gente não vai voltar mais. Pelo amor de Deus, botem a mão na consciência, veja o que está acontecendo. Veja o que está diante de nós, o que pode rolar aí, quem sabe até nos próximos dias, ninguém faz ideia. E aí ele clamava lá por uma percepção, que eu acho que é o que eu venho comentando com vocês nos últimos dias,
Quando você olha o debate que vinha acontecendo, ontem esse debate meio que desapareceu. Depois daquele tweet do Carlos Bolsonaro e da fala do Marçal, o debate esvaziou, né? Os catinguentos perderam os argumentos. A gente estava vendo assim uma destruição, um foco na destruição da imagem de Bolsonaro. Tá tendo aí várias postagens sobre o Glenn, Tagliaferro, mas qual era o assunto que estava hypado? Era o Marçal. Mas será que era só por causa do Marçal ou tinha alguma coisinha a mais? Cara, a galera tá... Ninguém tá querendo, parece que, resolver nada. A galera parece que encontrou o momento perfeito pra destruir Bolsonaro de uma vez por todas. E aí o Fernão tá falando sobre... Papaz, bota a mão na consciência aí, olha o que tá acontecendo no Brasil. A gente tá aqui numa questão, assim, é iminente. O problema é iminente, está diante de nós. Pensem muito bem tudo que está acontecendo. E o povo fica aí, às vezes, brigando por umas coisas sem pé nem cabeça. Ontem, o André Marcília, ele foi lá na CNN, no programa do William Vac. Tava apresentando o Caio Junqueira, tava lá o Lorival. E aí o Caio Junqueira fez uma pergunta bem interessante, né? Porque só a turma da direita que é bandida. Escuta só. Professor André Marcília, o senhor escreveu um livro, um excelente livro, aliás, que chama Censura por Toda Parte. Ali o senhor traça, enfim, toda a trajetória ali de inquérito das fake news, de todo esse debate que você acompanhou de perto. Por que são sempre os perfis da direita no espectro político bloqueados ou banidos? É porque esses perfis cometem mais, vamos dizer, crimes, entre aspas, ou transcendem mais a legislação, ou é porque, de fato, há um confronto real da direita com o judiciário brasileiro? Pois é, essa é uma boa questão. Na verdade, a gente fala em fake news, discurso de ódio, como estava sendo anteriormente falando, ou essas questões todas envolvendo esses conceitos relativamente novos, e nós não temos ainda uma legislação que suporte esses conceitos. Então, esses conceitos ficam ainda dentro de uma subjetividade, essa subjetividade fica um pouco como um cardápio para um juiz ou para uma autoridade do executivo tomar providências contra determinadas pessoas. A gente tem, por exemplo, também, mesmo que houvesse uma solidez hoje em dia a respeito do que são fake news, é inviável pensar que seja possível coibir toda e qualquer fake news do Brasil inteiro. É impossível, não tem como. Então, se não tem como coibir tudo, sempre estaremos diante de algumas escolhas. E essas escolhas são possivelmente feitas com uma mira ou com uma lupa, vamos dizer assim, política. E, de certa forma, nós tendo no Brasil hoje um governo progressista, um governo de esquerda, um establishment mais ligado à esquerda, naturalmente essas escolhas feitas tanto por judiciário como pelo próprio executivo acabam sendo a perfis de direita. Não acho que perfis de direita sejam diferentes ou cometam mais ou menos crimes que perfis de esquerda. Não acho nem que exista um extremismo maior em nenhuma dessas alas ideológicas. E tem pessoas extremas em todos os lugares. Mas a escolha de quem combate, de como se combate, acaba aí sim sendo uma escolha, a meu ver, política. Escolha política, né? Aí o Pondé... Eu acho que o Pondé é filósofo. É uma pessoa que usa a cabeça pra pensar. Por mais que fale muita besteira. Mas me custa acreditar, gente. Eu tenho consciência. Eu acho que vocês têm consciência. Quando vocês falam uma coisa errada, fala a verdade. Tu não vai dormir, não fica pensando. Tu não se sente mal consigo mesmo. Não fala assim, rapaz, como é que eu fiz isso, viu? Ixi, chega a dar uma gastura por dentro. E o Pondé, ele deve botar a cabeça no travesseiro, né? Tem um cabeção. E deve pensar, né? Olhar pra trás, passa aquele filme e fala, meu Deus, olha o que eu fiz com o Brasil. Ele teve uma participação importante. 2021, ele já estava na campanha do Lula. Em 2021, ele já estava na campanha do Lula. Aí como é que o Pondé tá agora? Dizem que o Twitter deve se submeter à lei brasileira, mas todo mundo sabe que no Brasil os amigos têm tudo e para os inimigos sobra a lei.
O superjuiz vai jogar o país no obscurantismo dizendo que é para salvar a democracia. 1 minuto depois, a expressão em defesa da democracia virou o código para você saber quando está diante de uma farsa. 1 minuto depois, no Brasil, só vão sobrar candidatos que joguem a favor do time do judiciário e do PT. Tudo em defesa da democracia. Tiveram algumas postagens engraçadas vindas do exterior. Essa postagem aqui ela não está traduzida. Acho que ela é senadora, enfim, né? Do Partido Republicano. Maria Elvira Salazar. Ela postou em português, com aquela mensagem em português, falando, né, que... Vou ler a parte de baixo, ó. Como presidente do Subcomitê das Américas, no Comitê de Relações Exteriores da Câmara, garantirei que todos os membros do Congresso dos Estados Unidos e as empresas americanas saibam que é muito perigoso fazer negócios no Brasil. Olha a confusão que estão criando. Mas também tiveram outras postagens que, ó, vale a pena ficar de olho. Mike Pence, um cara que a gente já comentou algumas coisas que ele apontou. A última vez que a gente falou dele foi quando ele trouxe um documento de 2021 da USAID, que era os planos para o Brasil, de levar a democracia para o Brasil. Ele tá falando assim, ó. O cara tá falando, rapaz, isso aqui é maluquice demais. Pô, o juiz fez isso, fez aquilo outro. E o Mike Pence fala, ó. E o Departamento de Estado dos Estados Unidos está em silêncio. Porque o Departamento de Estado dos Estados Unidos está por trás disso. Será que isso pode estar acontecendo? Porque pare e pense, é uma empresa americana, né? Não é uma empresa qualquer. Uma empresa americana está sendo punida assim, dessa forma. Sei lá, né? Normalmente os Estados Unidos é um pouquinho mais disposto a comentar sobre esse tipo de situação. E aí o Mike Pence falou, né? Ele colocou ali 2 fotos. A primeira, Elon Musk com Bolsonaro. A segunda, Elon Musk com o ministro. É uma matéria do Metrópolis. E ele fala, a primeira foto está relacionada com a segunda. É o motivo da segunda. É também a razão pela qual o Departamento de Estado, o USAID, NED, Internews, Atlantic Council, Wilson Center, Carnegie Endowment e centenas de outros grupos de soft power financiados pelo governo dos Estados Unidos do Brasil apoiam a segunda opção. E aí vamos só tentar passar. O USAID, diversas coisas no Brasil, diversas ONGs que essa turma apoia, inclusive ONGs foram fundadas pelo USAID. Vide o Observatório do Clima. Essa turma tá aloprando no Brasil desde os anos, sei lá, 60, 50. Tem uma história aí, tem uma história não, aconteceu. Assim, diante do fato ocorrido, existe uma tese de que a destruição do sistema de ensino brasileiro tem dedo da USAID. Se você pensar no Arquivo Nacional, tem um documento oficial do MEC, que é o acordo MEC-USAID. Os mais velhos aí já devem ter escutado a palavra magistério. Quando eu era criança, eu falava, você quem fez magistério? E bem que não tem mais isso. A educação no Brasil é uma educação mais universalista, assim, uma linha mais francesa. E aí os anos vão passando e vamos mudando para esse esquema de matéria, de crédito, né? Não, dessas cadeiras. Você vê que vai mudando a coisa. E no final do dia não foi nem para um caminho nem foi para o outro. E tem algumas teses que colocam que essas mudanças, porque exatamente está importando o modelo americano, vem do acordo MEC-USAID. O NED financia várias pessoas no Brasil. Eu ia falar um grupo aí. Tem um grupo. Não é o Prerrogativas. Mas tem um pessoal da área jurídica. Não é o Prerrogativas, mas da jurídica. É um think tank, na verdade, que tem uma parceria com o NED. E que uma das pessoas por trás desse think tank, ele assinou algumas peças de ações aí que entraram na justiça. PT, pessoal do B. Cara muito famoso, muito bonito também, sempre não tem assim arrumado. É bonito, ele não é, mas tá sempre arrumado, porque é meio feio. A Atlantic Council foi aquele que fez o levantamento em 2020 para falar sobre, basicamente, chancelando ali a tese do gabinete de ódio. Foi aquela matéria no Fantástico, não sei se vão lembrar, foi em junho de 2020, mais ou menos,
Que aí saiu no Fantástico, a matéria, né? Não sei o que lá, Bolsonaro News. Aí anota assim, não, esse perfil aqui, ele segue o Técio. Esse perfil aqui, ele segue o Carlos... Era tudo assim, as acusações. E aí foi chancelado, Atlantic Council. E que também aparece na própria confusão do Twitter Files nos Estados Unidos. O Carnegie Endowment, o Celso Amorim tava lá tem umas 3 semanas. Procura aí. Carnegie Endowment, Celso Amorim. Vê se o Celso Amorim tava lá. É a turma toda que trabalhou para derrubar Bolsonaro. Então tem algumas coisas que você olha assim, né? Talvez realmente o que esteja acontecendo hoje não seja algo que só está acontecendo a nível Brasil. E aí, para chegar no finalmente do vídeo de hoje, isso aqui foi de dias atrás. Tinha a ver com as queimadas, mas eu acho que se encaixa muito bem. Um perfil que tá mais à esquerda, na isentosfera, é o Steve Bannon. O cara odeia Bolsonaro. Mas o cara fala assim: estou chegando à conclusão de que era melhor ter votado em Bolsonaro em 2022. Eu odeio o sujeito, mas pelo menos a mídia caía em cima e cobrava soluções. No governo do amor, estamos batendo recorde de queimadas e ninguém fala absurdamente nada. Agora nem Twitter vai ter mais, né? E Bolsonaro disse: vão sentir saudade da gente. Ontem eu postei um tweet com 4 fotos. Primeira, Sérgio Moro, Danilo Gentili, Nando Moura e a última do Renan Santos com a Ayan. E aí eu botei assim, ó. Chegando aqui no final, é sempre bom lembrar que a gente não estaria vivendo esse cenário se não fosse algumas pessoas. Tiveram alguns cidadãos que tiveram uma importância, assim, uma participação nessa confusão que o Brasil vive, mas fora de série. Fora de série. Minha Nossa Senhora. Sabe? Mas alopraram, mas com vontade. E pensar, né? Era só não ter votado nulo. Era só não ter anulado o voto. Mas estava lá. Era um tiquinho só de votos. Só um tiquinho para resolver. Isso, né? Eu espero de coração voltar amanhã e falar, ó, encontramos uma solução. Não sei, eu sou muito sincero para vocês. Não sei se Elon Musk peitar, não vou fazer aquilo outro. Às vezes eu espero assim, pô, arruma alguém aí, Elon Musk. Arruma alguém, cara, bota aí de representante. Porque no final do dia, gente, eu sinto que quem mais vai perder é o povo brasileiro. Às vezes você não usa o Twitter, mas acredite, é uma rede que, pro debate público, ela é muito importante. A quantidade de assuntos que eu achei no Twitter que viraram dossiês históricos, não estão no gibi. A quantidade de coisa que saiu do Twitter e que não sairia de outras redes, que foram inclusive coisas que às vezes saíam de perfis que eu nem seguia, perfis de outras bolhas que eu vou acompanhando, você vai monitorando, fora que não tem nenhuma rede que as pessoas estão nelas, que tem os recursos das listas, né, que tem no Twitter. Pô, como é que eu vou conseguir ler o debate público? Eu tô triste por isso. Cara, como é que agora eu vou conseguir sentir a temperatura? Uma coisa, assim, a maior parte dos comentários aqui é vocês que me assistem. Vários de vocês gostam de mim. Ah, beleza. Mas eu quero os outros comentários também. Eu quero saber as críticas. Quero saber quem não gosta de mim, o que eles estão falando. Quero saber o que outras bolhas estão comentando. Não o influenciador de esquerda, mas o militante de esquerda. O militante da isentosfera. O que o mercado financeiro está discutindo. E, pô, eu acompanho isso no Twitter, bicho. Eu realmente torço para alguém botar a mão no consciência desse pessoal e resolver. Sendo que o maior prejudicado vai ser o povo brasileiro. Fico por aqui. Siga o meu trabalhinho. Passando no canal. Tem um Tony Valeu. Tem um Patreon na descrição. E tem um Atlas brasileiro, né? Já comecei a montar. Só a parte do o Vaza Jato 2.0 ficaram 7 partes. Só para falar assim, separar as matérias do Glenn, separar em 7 partes. E cada parte dessas tem uma contraparte, que é o desdobramento dessa parte. Então são 14. Mais uma que eu botei só para falar do apoio, uma que eu falei só para falar do inquérito Tagliaferro, mais uma que eu botei só para falar do fim do inquérito do fim do mundo. Então são 14, já tem 17 partes para conseguir entender mais de 350 slides de notícia e tudo mais. E estamos registrando. A gente vai registrar pelo menos o que aconteceu nesse período. Lá na frente, quem sabe um dia as coisas
tiver condição de melhorar, a gente saber o que foi que deu errado lá atrás. Kimpem.com, quiser ter acesso. Compartilhe, volte amanhã e eu deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!